continua ali sendo, então, um homem a ser usado por Deus. E aí, o que acontece? A partir do versículo 8 de em diante, até o versículo 23, a gente vai perceber que existe uma guerra contra Israel, e existe, na verdade, uma guerra contra aquele profeta. E o exército sírio, que era um exército muito poderoso, começou então a perseguir Eliseu, porque sabia que Eliseu, o homem usado por Deus, podia fazer com que eles perdessem a guerra. E então a ideia daquele exército era acabar com a vida de Eliseu. E aí a gente vai encontrar isso a partir do versículo 8 até o versículo 23, falando toda essa história. E é tão interessante que o Eliseu também tinha ali um aprendiz, um servo dele, que andava com ele, e que quando soube que o exército sírio estava atrás deles, que podia então acontecer algo terrível, a morte para eles, ele ficou com muito medo, aquele menino, aquele aprendiz de Eliseu. Então ele teve muito medo. E Eliseu então faz uma oração que a gente também conhece, como a oração para que os olhos daquele menino se abrissem, e para que ele pudesse ver ali o exército, que na verdade era muito maior do que o exército sírio, muito mais forte do que o exército sírio. Então a gente vê como um homem de Deus, como um homem que deixa Deus usá-lo, tem realmente uma forma poderosa de resolver as coisas e de mudar as situações. Aquilo que era para a morte foi transformado, e aquele menino então viu que o exército que era com eles era um exército muito maior. E é tão interessante que nessa época onde está acontecendo tudo isso, esse exército aqui da Síria, ele era um exército muito grande e muito poderoso. Eu digo grande de quantidade de pessoas que serviam aquele exército, e também poderoso pela quantidade de armas que eles tinham, e pelo poder que eles tinham, porque eles eram homens fortes, homens preparados, homens que estavam realmente conquistando muitos lugares. Eles realmente vinham e tomavam os lugares. Então, você imagina só aquele menino sabendo de tudo isso dessa história, como a gente sabe da história de alguém que é perigoso, e a gente sabe que aquela pessoa está caçando a gente. Imagina só como ficou aquele menino. E tudo isso estava acontecendo naquela época. E Eliseu e o menino, então, ficaram bem. Eles não aconteceu nada com eles. Mas a gente sabe que o inimigo, muitas vezes, ele até para, mas ele não desiste. E a Síria continuou, então, a buscar a fazer as conquistas que ela desejava. E é então o que acontece aqui, a partir do versículo 24, que eu gostaria de ler juntamente com vocês. Ok? Tudo bem? Vamos lá então? Vamos ler aqui? Você pode colocar para mim, versículo 24, 2 Reis, capítulo 6. Diz assim, lá o versículo 24. Algum tempo depois, Ben-Haad, rei de Arã, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 ciclos de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, ó rei, meu senhor!"
O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele usava pano de saco por baixo, junto ao corpo. Então ele disse: Deus que me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu estava sentado em casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenha-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? E o 33. Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Então, vejam só o que está acontecendo em Samaria. O que está acontecendo em Samaria é uma situação de caos, de fome, de miséria, uma situação terrível, terrível. E quando a gente pensa nessa situação de Samaria, a gente vai logo olhar que o ser humano, quando ele está numa situação de caos, quando ele está vivendo uma situação difícil, ele fica muitas vezes pensando em si próprio, no que ele precisa para saciar o problema dele, para saciar a dificuldade dele. E nós vemos aqui, nestes versículos que nós lemos, a partir do versículo 24, a gente vai ver um caos tão geral que uma cabeça, coloca lá para mim, por favor, o 24, a gente vai ver o valor de uma cabeça de um animal. Pode colocar o 25, desculpa. A cabeça de um jumento valia 80 ciclos de prata. Geralmente, quando a gente vai comer um animal, o que a gente deixa de lado, que não come, geralmente? Tem alguns lugares aí que come a cabeça, mas vamos pensar aqui nós, brasileiros. A gente pega a cabeça e, tipo assim, cabeça não quero comer. Não é isso? E aqui a cabeça valia 80 ciclos de prata. E a palavra continua dizendo que um caneco de esterco, todo mundo sabe o que é esterco, né? Cocô, né? Um caneco de esterco valia 5 peças de prata. E vocês acham que eles estavam fazendo o que com esses canecos? Você acha que a gente tá, esse pessoal estava fazendo com os canecos de esterco? Estava comendo. Era o alimento que eles tinham. Então eu quero que você perceba qual que é a situação
que estava aquele povo. Qual que era o caos que aquele povo, que diz o versículo 24, que estava sitiado. Eles não tinham mais como sair de sua cidade e nem como entrar na sua cidade. Não dava para entrar lá, por quê? Porque lá fora tinha um exército numeroso, um exército poderoso, de homens valentes, de homens temidos, que era o exército da Síria. Então ninguém saía, e ninguém podia comprar nada. Não tinha como sair para fora para comprar nada. Então lá dentro da cidade, o valor das coisas era muito grande. Para se comprar algo, tinha que ter dinheiro. E quem tinha esse dinheiro? Se eles já estavam, conforme a palavra diz, que o cerco durou tanto e causou tamanha fome. Então a situação já discorria dias, meses talvez. Era muito tempo que o pessoal estava vivendo aquela situação. E eu quero primeiro ressaltar, fazer uma aspas aí para a gente lembrar. Essa cidade, Samaria, foi uma cidade que foi construída. E todas as cidades, na grande maioria, tinham os muros. E esses muros eram muros que protegiam a cidade. E agora aqueles muros estavam impedindo das pessoas irem e virem, saírem e voltarem à sua cidade, porque aqueles muros deixavam elas ali dentro acuadas, com medo de sair para fora. Você lembra da gente na pandemia, gente? A gente tinha o iFood, eles não têm o iFood. Né? A gente pedia comida. Não dá para ir no mercado? Vai, liga lá, pede lá pelo celular. Não tinha celular, não tinha dinheiro. Porque eles estavam passando uma fome. E mais do que isso, sabe o que esse exército fez? Para garantir que essas pessoas iam entrar numa crise tão grande, eles tiraram a água daquelas pessoas. Então eles represaram a forma da água entrar naquela cidade. Então, imagina só a gente sem água. Mauá, nas piores crises, aí fica 5, 6 dias sem água. O que o povo já condena todo mundo, já murmura, já xinga, já vira aquele caos, né? 5 dias sem água. Imagina uma água, sem água, sem alimento, tendo que comer esterco de pombo. E a palavra diz que, de repente, versículo 26, o rei estava inspecionando lá os muros. Ele estava olhando os muros lá para ver, né, quem estava lá fora. E ele escuta uma mulher gritando, e a mulher fica gritando, desesperada. E aquele rei pergunta: qual que é o problema? O que está acontecendo? Já estava cheio de problemas, e aquela mulher gritando. E a mulher diz que ela combinou com outra mulher de comer os próprios filhos. E aí comeram então, cozinharam o filho, colocaram na panela, cortaram. Eu quero que você pense, como que foi a cena? Negócio feio. Porque para cozinhar, a gente aqui não fala o tamanho dessa, se era criança, se era uma criança já grande, mas pensa só o caos. E aquelas 2 mulheres vão lá e se saciam. E aí ela diz: olha, a fome era tanta que a gente quer cozinhar o filho dela no outro dia, só que ela escondeu o filho. E a mulher ali tá realmente querendo, tá dizendo assim: eu fiz, ela comeu, por que ela não faz com o dela? Você está entendendo o caos? O caos que eles estavam inseridos, que eles foram ali obrigados, vamos dizer assim, a ter rituais de canibalismo, comer gente. Então, a gente olha para
tudo isso e vê que parece não ter saída, não é verdade? Porque a saída está congestionada, tem lá soldados impedindo, porque tem fome, tem falta de água, porque o rei, ele diz assim: o que eu vou fazer? Se não for o Senhor, o que eu vou fazer? Ele já não acredita que ele, como rei, possa fazer alguma coisa. Ele não acredita que algo vai mudar. E aí ele chega e responde: o que eu vou fazer? O que dá para fazer? E aí então ele busca um culpado. Não é verdade? A palavra diz que ele ficou tão indignado de saber daquela situação, daquela mulher fazendo aquilo com o próprio filho, da outra mulher fazendo aquilo, que ele diz: então vamos atrás do profeta. E esse profeta precisa morrer. A cabeça dele realmente precisa ser dissipada, cortada. Ele diz que a cabeça precisa ser decepada daquele profeta que se diz homem de Deus. E aí a gente continua aqui na palavra, olhando para tudo isso que estava acontecendo, e a gente percebe que Eliseu estava reunido com as autoridades ali, e ele já recebe ali de Deus algo, dizendo que o rei vai vir contra ele. E o último versículo que a gente leu, lá no versículo 33, por favor, versículo 33. Esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor, disse o rei. E aí então, o profeta no versículo 1 do capítulo 7, diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto 1 seá de farinha como 2 seás de cevada serão vendidos por 1 siclo de prata. Peraí, se uma cabeça estava valendo 80, se uma xícara, uma caneca de esterco estava valendo 5, como que farinha? Onde estava essa farinha? Onde tinha essa farinha? Onde estava essa cevada que ia ser vendida por 1 siclo de prata? A palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, assim: crede no Senhor vosso Deus, estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero que você, que tem vindo à igreja, que tem ouvido palavras do Senhor todo domingo, seja movido a ver o caos que estava acontecendo em Samaria, olhar para esse caos todo, para essa fome toda, para essa situação bem difícil, mas que você volte a crer nas promessas de Deus e no que foi direcionado por um profeta na sua direção. Você precisa voltar a crer para que a prosperidade alcance a sua vida. Porque não é simplesmente vir à igreja, mas você precisa acreditar no que é falado, no que é colocado na sua célula, no que Deus tem usado homens na sua direção para declarar, porque Ele tem usado a voz de Deus, a palavra de Deus. A voz de Deus está aqui, ó. Essa é a voz de Deus na nossa direção. E quando Eliseu falou: ouçam a voz de Deus,
Nós precisamos ouvir e crer que Deus tem. Ah, mas é difícil, mas você já viveu Samaria? Você já viveu Samaria dessa forma? Qual que é o nível da sua dificuldade perto do que aquele povo viveu em Samaria? Talvez seja, a gente não pode medir, né, a dor de ninguém. Porque eu costumo dizer que o que está doendo em você não está doendo em mim, eu não consigo medir isso. Mas quando a gente olha os fatos, quando a gente vê tudo isso que aquele povo estava passando, a gente tem que admirar um profeta que vem no meio do caos e diz: olha, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. E é tão interessante que ele diz: em 24 horas. Sabe o que está acontecendo hoje aqui? Amanhã, no dia seguinte, nesse mesmo horário, as coisas vão mudar. E eu estou aqui nessa noite para falar para você que Deus quer mudar a situação da sua vida. Porque é tão interessante, a gente está em ano de eleição, não é verdade? Tem fome no Brasil, tem caos no Brasil em muitos lugares. Aí a gente fica na expectativa de um rei, como aquelas mulheres ficaram ali na expectativa, não foi? Elas chamaram o rei: rei, socorro, socorro, esperando que o rei pudesse fazer alguma coisa, esperando que o rei fosse agir por elas. Mas o rei disse: olha, quem sou eu? O que eu posso fazer se não for Deus? Se não for Deus para fazer, quem vai fazer? Eu não posso fazer. E é justamente isso que nós precisamos entender, que ainda que venham com promessas, que ainda que venham falar coisas aí, a gente precisa colocar nossa expectativa naquele que não demora 4 anos para acabar com a fome no Brasil ou em qualquer lugar no mundo, naquele que em 24 horas mostrou a mudança. Esse é o nosso Deus. E eu não estou aqui para falar bem de político A ou B, eu estou aqui para falar quem é Deus para nós. Quem é o Senhor nas nossas vidas e o que Ele pode fazer em 24 horas, o que um homem aí diz que vai fazer e não faz. E aí ele diz assim, quando está acabando os 4 anos dele: me deixa mais 4 lá, que agora eu consigo, porque foi pouco tempo. Deus é um Deus que muda as coisas assim, Ele muda, Ele muda. Esse é o nosso Deus. Então tem situação difícil na sua direção, tem situação difícil na sua vida, tem alguma coisa que não está ainda nos trilhos como você gostaria. Deus é o Deus que muda, que faz, é o Deus de milagres. Você precisa crer, porque você vai ficar seguro. Você precisa acreditar no que eu estou falando para você, porque eu estou usando a palavra de Deus para te dizer que você vai prosperar. Você vai prosperar. E é o desejo de Deus para a sua vida. É o desejo do nosso Deus. E olha, esse capítulo 7, ele mostra a grandeza, o poder de Deus. Porque o povo estava perdido dentro da sua própria cidade. O rei, coitado do rei, já tinha perdido sua esperança e ele achava que ele não conseguiria fazer mais nada. Estava buscando um culpado para aquela situação e falou que era o profeta Eliseu. E a palavra do Senhor no capítulo 7 diz que veio um homem para profetizar. Vem um homem, vem Eliseu e profetiza uma mudança de situação, de circunstâncias. E é interessante que o profeta diz assim, porém o capitão que ouviu o profeta falando ali, o que ia acontecer, no versículo 2 diz assim:
Pode colocar o 2. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? Eliseu, porém, advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Um homem forte, um oficial. Ele disse: será que ainda que se abram, que aconteça um milagre? Ele estava falando de um milagre, porque as comportas do céu se abrindo. Será que vai mudar a situação de Samaria? Será que vai mudar a situação desse povo? Será que a fome realmente vai passar e o povo vai poder se alimentar e ter uma vida normal? E Eliseu repreende, o adverte, fala: vai acontecer, mas você vai olhar, você vai ver isso acontecendo, mas você não vai se saciar. Eu quero nessa noite pedir ao Senhor para que venha abrir os nossos olhos, porque nós sabemos o que Deus pode fazer. Não é verdade? A gente não sabe o que Deus pode fazer, mas a gente pode ser igual esse oficial, que sabe que Deus abre as comportas dos céus, que sabe que Deus para o mar, que sabe que Deus para o tempo, que sabe que Deus faz o impossível. A gente sabe de tudo isso, mas ainda assim a gente pode ficar incrédulo. A gente pode ficar incrédulo sabendo do que Deus fez. A gente pode continuar incrédulo. Então, a minha oração nessa noite é para que Deus venha abrir os nossos olhos, para a gente crer de uma maneira diferente de tudo que a gente já creu. Sabe, de uma maneira realmente Deus vai fazer. Eu creio nessa palavra. Se Deus diz que vai salvar a minha casa, Ele vai salvar. Se Deus diz que eu vou prosperar, eu vou prosperar. Ainda que tudo mostre que não, vai acontecer, porque Deus falou. E porque Deus usa seus profetas para falar. E a palavra de Deus diz que Deus precisou usar 4 homens leprosos para mudar a situação daquela cidade. Porque o rei já não acreditava mais. Porque o oficial não acreditava mais. E aquele povo estava no caos. E a palavra de Deus diz que, lá no versículo 3... Coloca no versículo 3. Havia 4 homens leprosos à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Versículo 4. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. E se nos matarem, morreremos. Então, olha que coisa improvável. O que é um leproso? Um leproso é uma pessoa doente, com problema de saúde. E esses leprosos estavam fora da cidade. E eles ficaram pensando: nós estamos com fome, estamos aqui com a lepra. E não, o que a gente vai fazer? Se a gente for para dentro da cidade, a gente vai passar fome lá? Se a gente ficar aqui esperando alguma coisa cair do céu, a gente vai ficar com fome também, vai morrer. O que a gente vai fazer então? O que podemos então nós fazermos? Vamos até o acampamento do exército. Vamos lá. Se a gente chegar lá e eles nos pouparem, viveremos. Quem sabe, não é? E se nos matarem, vamos morrer. Então eles já tinham certezas em seus corações, mas eles tiveram coragem.
A palavra de Deus diz, nos versículos para frente, que eles foram até o acampamento. Quando eles chegaram no acampamento, eles tiveram uma surpresa. Que surpresa foi essa? O acampamento não tinha soldados. O acampamento estava vazio. Os soldados, tinham zarpado. Quem fez isso? Quem fez os soldados irem embora? Quem foi? Foi Deus. E aqueles soldados não estavam mais lá. Então eles chegaram lá e puderam comer do banquete dos soldados. Tinha ouro, tinha prata, tinha ali as conquistas daqueles soldados. E a palavra de Deus diz que eles se apossaram daquilo. E quando eles viram tudo aquilo, eles falaram, que maravilha! Que maravilha! Alguém sabia que eles estavam lá? Tinha alguém sabendo lá na cidade, lá onde estava acontecendo o canibalismo, aonde tinha gente comendo uma caneca de cerco de pombo, onde tinha gente comendo cabeça? Tinha alguém sabendo que esses leprosos estavam lá nesse acampamento? Não tinha ninguém sabendo. Não tinha ninguém sabendo. O que eles podiam fazer? Agora tudo isso aqui é nosso. A gente chegou aqui, teve coragem. Fala para mim, a gente é corajoso, hein? A gente veio. Agora tudo isso aqui é nosso. É meu, é seu, é seu. Então além 4, vamos dividir tudo. Vamos ficar tudo pra gente. E é nosso, e ninguém lá na cidade está sabendo. Mas aqueles homens olharam para tudo aquilo e falaram, não é certo a gente fazer isso, não. Não é certo a gente ficar com tudo isso, não. E o povo lá passando fome, e o povo lá se matando, e o povo lá sem nada de comer. Mas eu quero falar uma coisa que muitas vezes acontece com a gente. E quando nós estamos num caos, para a gente sair de um caos, a gente muitas vezes faz algo. A gente faz algo, mas depois nos é pedido tomar uma nova decisão diante daquilo que a gente fez, da coragem que a gente teve para enfrentar o caos. E a gente pode se meter num outro caos. Você sabia disso? Você sai de um, mas dependendo das decisões e das posições que você toma, você pode se meter em outro caos. E eles olharam para a situação deles resolvida, mas se lembraram que existia algo para ser resolvido ainda. E eles tiveram uma atitude boa. A palavra de Deus diz que, no versículo 9, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Eles já tinham comido ali, estava com fome, estava daquele jeito, estava lá, já tinha comido. Este é um dia de boas notícias, mas nós estamos calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Sabe, aquele dia que a gente sai de uma situação e fica pensando, não, vamos ficar, até aqui tá bom, até esse pontinho aqui, vamos ficar aqui quietinho agora, não precisa falar para ninguém, vamos ficar aqui de boa, vai dar tudo certo. E a gente fica achando os motivos para não continuar fazendo a coisa correta. Mas esses homens aqui não ficaram calados. A palavra do Senhor diz que eles tiveram uma atitude. Eles mudaram a história do povo que estava passando fome. Porque eles levaram boas notícias. Boas notícias. E homens improváveis, homens doentes, homens que estavam já excluídos de suas casas, foram usados por Deus
para mudar a situação de um povo inteiro, de uma cidade inteira. Então, quando eu penso em mim, quando eu penso em você, eu penso na escolha que Deus fez. Deus nos escolheu, nós estávamos doentes, nós estávamos, sem eira e sem beira, como dizem por aí. Deus nos escolheu improváveis, homens e mulheres improváveis, para a gente levar boas notícias. A gente não pode ficar calado, sabia disso? A gente precisa falar que existe um banquete, que existe prata, que existe ouro, que existe algo extraordinário do Senhor. Deus nos convida nessa noite para sermos aqueles que vão levar boas notícias, porque a doença já foi embora da nossa vida, porque não somos mais doentes, porque Cristo nos alcançou. E olhar para tudo isso e ver o que Deus fez através desses homens nos leva a entender que a gente não pode ser como aquele oficial. A palavra do Senhor diz no versículo 17 que aquele oficial viu aquilo que o profeta tinha falado que ia acontecer acontecendo. O versículo diz que ele viu, mas ele foi atropelado e morreu. Que triste, não é? Um homem que sabia da grandeza, do poder de Deus, do que Deus podia fazer, que Deus abre as comportas dos céus. E ele ficou ali na sua incredulidade, vencido por ela, e não conseguiu despojar ali da mesa do Senhor. E Deus falou algo comigo muito interessante. A nossa incredulidade, ela limita a nossa fé, sabia? A gente é limitado pela incredulidade a ponto de achar que Deus abre as comportas dos céus, mas que Deus não vai fazer nas nossas vidas, que Deus não tem para conosco. E muitas vezes nós estamos de espectadores, olhando o que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos e não podendo usufruir daquilo que Deus também quer fazer nas nossas vidas. Então a gente fica fraco, se enfraquece. E o que acontece quando a esperança fica enfraquecida? Ela morre. Uma coisa fraca morre. E Deus quer mudar o nosso coração, porque quando a gente não vê saída, quando não há possibilidades, como não havia para Samaria possibilidades, Deus trabalha através da sua palavra, direcionada. Nós precisamos pegar a palavra que foi dirigida para nós, que foi direcionada, que foi colocada na nossa direção, e entender que aquilo é para nós também, que Deus tem para mim e para você aquela palavra. Confiar no que o profeta tem para mim e para você. E quando a gente começa a entender que as pessoas estão lá sofrendo e que nós temos as boas notícias, e que o oficial até tem força, ele tem autoridade, mas ele não quer usar essa autoridade, e o rei perdeu, embora seja o maioral. Ele não é como o nosso Deus. Ele não é como o nosso Deus. A palavra do Senhor diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível para Deus. Porque para Deus não há nada impossível. E a nossa mente quer ser limitada como a mente do oficial.
A nossa mente quer procurar um culpado como o rei procurou. Ou a nossa mente quer resolver as coisas como aquelas mães resolveram. Mas se a gente for para a palavra, se a gente for para a palavra que é colocada na nossa direção, que vem o profeta e coloca para a gente e diz que vai acontecer, porque vai acontecer. Se coloque de pé nessa noite. Vamos orar para que o Senhor possa se manifestar através da nossa oração agora. Meu irmão, vai dar tudo certo. Meu irmão, vai dar tudo certo. Essa situação não é para sua morte. Deus vai mudar a sua situação. Deus vai mudar essa situação. Crede no que eu estou falando nessa noite, porque Deus quer mudar o seu cativeiro. Se você ainda foi desonrado, Deus quer mudar. Deus tem mudança para nós. Nós precisamos confiar no que Ele pode fazer, porque não há impossível para o nosso Deus. Não há o que Ele não pode fazer. E agora a gente precisa entregar a Ele. Entregar a Ele a nossa confiança. Eu sei que talvez, como o povo lá em Samaria, você esteja vivendo essa dificuldade, esse problema há dias, há anos. Talvez você tenha realmente passado fome. Talvez você tenha vivido seca, miséria. Na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida, seja profissional. Mas Deus quer mudar a sua vida, e Ele te escolheu para estar aqui nessa noite. Você está me entendendo? Você foi escolhido do Senhor, como aqueles homens foram escolhidos, como aqueles leprosos foram escolhidos para estarem ali na porta da cidade e tomarem uma decisão. Nós vamos. Deus está falando: vai, meu irmão, vamos. Deus quer mudar. Deus quer mudar o seu cativeiro. Feche seus olhos. E sabe esse problema que vem aí na sua mente agora? Vamos entregar ele para Deus. Oh Deus. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, eu quero nessa noite orar juntamente com os meus irmãos aqui. Eu oro sabendo que a Tua palavra é verdade para as nossas vidas. Eu oro confiando que não há impossível para o Senhor. Que o Senhor pode mudar sentenças, decretos. Que o Senhor pode mudar histórias. Deus, e eu sei que a Sua mudança vem no de repente. Vem hoje, vem agora. Que aquele povo ali esperou 24 horas, mas nós sabemos que o poder do Senhor é tão tremendo que pode acontecer agora. E eu te peço em nome de Jesus, começa uma mudança nas nossas mentes agora, para que nós possamos voltar a confiar, ó Deus, nos projetos do Senhor para as nossas vidas. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, aquele povo estava tão ali, encrencado, não sabia o que fazer, estava ali, o pai sem ter o que comer, sem ter o que beber, vivendo uma vida tão caótica, tão caos, Pai. O caos estava em suas mentes, mas o Senhor nos dá uma boa notícia nessa noite. Oh Deus, oh Deus, Deus vem dar essa boa notícia aos meus irmãos aqui. Eu te peço, Senhor, oh Deus, oh Senhor, onde a minha voz não alcança, que Teu Espírito possa agir. Oh Senhor, nessa noite nós clamamos ao Senhor,
Nós entregamos as nossas vidas e as nossas dificuldades, os nossos problemas nas suas mãos. Oh Deus que liberta, que cura e que sara, o Deus que muda, o Deus que faz, oh Pai, o Deus que é. Vem atuar hoje nas nossas vidas. Oh Deus, oh Pai, quando não vemos mais uma solução, uma saída, quando estamos tão encrencados em nós mesmos, sabemos que podemos confiar no Senhor. E nessa noite, Deus, vem, Pai, vem Deus, vem Deus operar no íntimo dos meus irmãos aqui, dando a eles uma nova esperança, tirando e levando embora a incredulidade nessa noite, para que eles voltem a confiar. Deus, eu coloco em tuas mãos a minha família, os meus filhos. Eu coloco em tuas mãos a minha casa, Deus. Eu coloco em tuas mãos, Pai, o meu futuro, o meu presente. Eu coloco em tuas mãos, ó Pai, para que tu faças, Pai. E a minha oração, Pai, para os meus irmãos também, que o Senhor venha sobre a família, o casamento deles, a casa deles, o trabalho deles. Oh Deus, vem operar nessa noite. Vem operar, Deus, de maneira sobrenatural, como um milagre mesmo, porque dependemos e precisamos do milagre do Senhor nas nossas vidas. Queremos ser dependentes do Senhor a cada hora, a cada minuto. Nos ensina, Deus. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Deus. Oh Deus. Queremos realmente dizer que, oh Pai, muitas vezes fracassamos na nossa fé e na nossa confiança em Ti. Mas nessa noite, onde temos a oportunidade de nos render mais uma vez na Tua presença, nós queremos dizer ao Senhor que o Senhor é tudo, que o Senhor, oh Deus, pode todas as coisas, que não é impossível para o Senhor. E não queremos, Pai, e não queremos, como aquele oficial, limitar o Teu poder. Tu és poderoso, Tu és poderoso, Tu és poderoso, Tu és poderoso, Deus. Tu és poderoso, Tu és poderoso. Cerca-nos, Senhor, cerca-nos, Senhor, cerca-nos, Senhor, cerca-nos, Senhor, nessa noite. Envolve o Teu povo, a Tua igreja. Meu irmão, começa a orar aí no seu lugar. Abra sua boca e entregue esse seu problema, essa sua dificuldade. Talvez esse problema que você esteja passando lá dentro da sua casa, que tem tirado a sua paz, que tem arrancado a sua segurança, a sua honra. O Senhor, nessa noite, quer ouvir a sua voz. Fale a Ele, apresente-se a Ele e apresente seu problema a Ele, porque Ele tem uma saída. Ele tem uma saída para você, Ele tem uma saída para o seu problema. Deus, nós estamos aqui, Pai. Envolve, Senhor, cada um dos Teus filhos, Pai. Eu quero profetizar, Deus, assim como fez Eliseu, profetizando a Tua palavra, numa mudança, Senhor, numa mudança de mente e numa mudança de situação, Deus. Assim como aconteceu, Deus, eu me apego à Sua palavra ali, em Samaria, através da vida do profeta Eliseu. Eu quero, Pai, declarar, Senhor, uma mudança em 24 horas, Deus. Uma mudança gigantesca, uma mudança, oh Deus, excepcional, uma mudança toda especial, oh Pai, na vida dos meus irmãos aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Eu quero declarar, Deus, que o Senhor é o mesmo de ontem. O Senhor continua fazendo hoje, Pai. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.